muito boa tarde para você. Segunda-feira, dia 2 de dezembro, está no ar para todos vocês o nosso Alba Notícias. A partir de agora, você vai ficar muito bem informado sobre o que é notícia no Legislativo baiano. Você vai acompanhar a partir de agora os destaques dessa edição. Os 470 anos de fundação da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia são celebrados durante sessão especial aqui na Alba. Outra sessão especial homenageou o movimento negro, heróis e heroínas de ontem e de hoje. No momento do esporte, o Bahia ganha do CSA fora de casa após 8 partidas sem triunfo. E o Vitória perde em casa de virada para o Coritiba. E ainda, Alba cedia o 4º encontro da União dos Vice-Prefeitos da Bahia, a UVPB. Olá, muito boa tarde, tudo bem com você? Agora são 2h01. A Alba realizou na última quinta-feira uma sessão especial para lembrar os 470 anos de fundação da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia. A repórter Fernanda Dourado acompanhou o evento e traz pra gente mais detalhes. Vamos ver. Localizada aos pés da Baía de Todos os Santos, na base da colina que liga a Cidade Baixa à Cidade Alta de Salvador, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia é uma das mais belas, encantadoras e históricas construções da capital baiana. A versão que vemos hoje foi erguida no século XVIII em pedra-sabão vinda de Portugal, mas a sessão especial realizada na Alba faz referência ao aniversário da igreja desde os seus primórdios. A Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia foi tombada em 1938 pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ela também começou com uma pequena capela, uma das primeiras de Salvador. A capela da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia antecede a fundação da cidade de Salvador em 1549. A gente tem uma série de questões para ver realmente qual foi a primeira igreja, qual foi a primeira capela, se foi a da Graça, se foi da Vitória. A da Conceição da Praia vem em seguida, anterior à fundação da cidade, em 1549. Ou seja, a Igreja da Conceição da Praia que a gente tem hoje é uma construção do século XVII e XVIII, toda em pedra de Iliócia, aquela coisa espetacular. Mas antes disso, tínhamos uma capela que ficava muito próxima à praia, porque aquela região era uma região de praia. Foi aterrada ao longo do século XIX e século XX. Mas ali aquela capelinha ficava bem próxima à encosta, inclusive Tomé de Souza sobe por aquela encosta para fundar a cidade de Salvador em 1549, por conta da vista privilegiada. Salvador nasce como uma cidade fortificada, em contato também com a fé católica no século XVI. O Brasil teve como uma devoção grande a Imaculada Conceição e começou aqui na Bahia, começou em Salvador, 470 anos de fé e devoção à Imaculada Conceição. O Brasil era a colônia, a padroeira de Imaculada Conceição. Somente o Papa Pio IX, em 8 de dezembro de 1854, declarou com verdade de fé que Nossa Senhora é imaculada, então tornou-se algo oficial. Mas antes disso, a igreja, os fiéis, os reis, Portugal e Espanha e também na Bahia, muitas paróquias também têm esse título aqui, Imaculada Conceição, paróquias de 300 anos ou mais. Não era verdade de fé, mas os fiéis diziam, não, ela é imaculada, ela é pura. E assim cresceu essa devoção. Hoje, o nosso dinamismo é que essa devoção cresça. A Irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Conceição da Praia é uma organização religiosa formada por leigos e leigas que querem demonstrar sua fé cristã na Irmandade. Ela é uma organização religiosa que ela mantém a Basílica na parte administrativa, com funcionários, toda a parte monumental, então tudo que precisa. O padre entra com a parte espiritual e a Irmandade com a parte, digamos assim, burocrática. Então, o papel hoje da Irmandade é manter a Basílica nesse sentido. E para celebrar essa história e a Irmandade do Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora da Conceição da Praia, instituição gestora da Basílica, que a deputada estadual Fabiola Mansur sugeriu a realização da sessão na Assembleia.
A cerimônia foi inserida na programação oficial do novenário e da tradicional festa da Imaculada Conceição da Praia. Nós precisamos, e eu defendo a cultura, eu defendo a preservação do nosso patrimônio imaterial, do nosso patrimônio, dos nossos museus, como a preservação da memória da nossa história, da nossa cultura. E isso precisa de orçamento, efetivamente. Então, essas pontes, nós tivemos aqui um compromisso de nos reunirmos com a Irmandade, com a Secretaria de Cultura e de Turismo, para também que o IPAC faça pontes com o IFAM, para que projetos arquitetônicos de restauro saiam do papel. Nós sabemos das restrições orçamentárias, mas sabemos também da importância de se resgatar memória e de se preservar. Para Dom Eugênio, além da riqueza histórica, a igreja atrai os olhares de todo mundo pela devoção e fé dos fiéis. Somos chamados a, olhando para ela, buscarmos imitá-la e vivermos plenamente o projeto de Deus, que nos chama a uma vida de comunhão plena com Ele. Eis a graça, eis a fé. A graça faz a santidade e a fé somos nós respondendo a esta proposta de Deus, que nos quer santos, que nos quer plenamente realizados. Parabéns à deputada Fabiola Mansur pela iniciativa, parabéns à Irmandade pelo trabalho, de fato 470 anos de muita fé e de muita devoção. Olha só, na última sexta-feira, a Assembleia Legislativa aqui da Bahia também realizou uma outra sessão especial, desta vez em homenagem ao movimento negro, com o título Heróis e Heroínas de Ontem e de Hoje. Nesta ocasião, também foram celebrados os 46 anos do lindo Bloco Afro Ileaê. A iniciativa foi do deputado Jacó. Você vai conferir a partir de agora na reportagem de Patrícia Oliveira. A sessão especial proposta pelo deputado estadual Jacó aconteceu no plenário da ALBA e teve como foco a resistência do povo negro na sociedade, a luta antirracista e o combate à intolerância religiosa. Fórum de Entidades Negras, o ILEAE, em nome delas eu saúdo um conjunto de entidades, de agrupamentos, o MMU, a CONEM, um grupo de entidades que pautaram o nosso mandato para que pudéssemos, nesse dia de hoje, fazer o encerramento do mês da consciência negra, o mês de novembro, que é um mês importante, e que nós celebramos a revolta dos búzios. Então é uma revolta importante, foi uma revolta dos escravos, querendo a abolição da escravatura, querendo liberdade, fraternidade, e foram brutalmente perseguidos, assassinados, com requintes de crueldades. 70 anos depois teve a revolta dos malês. Então a história da Bahia e do Brasil precisa ser recontada, e ela passa por essas revoltas. Tanto a revolta dos búzios quanto a revolta dos malês, elas foram importantes para que a Bahia se tornasse o que a Bahia é hoje. Foram homenageados ativistas e organizações que têm se destacado na luta antirracista aqui na Bahia. Entre eles, a Mãe Yara de Oxum, que enalteceu o papel da mulher negra nos movimentos sociais. Para a gente, empoderamento, ocupar os espaços de poderes. Uma mulher negra da favela de Cajazeiras, que são poucas pessoas que reconhecem o trabalho de uma mulher negra, que faz uma caminhada hoje para mais de 5.000 pessoas e hoje está sendo homenageada. Para mim, essa homenagem é coletiva. Ela é coletiva porque eu represento a minha comunidade, tanto afrodescendente como de matriz africana e negra, mulher da favela, mãe de famílias, que eu tenho certeza que eu estou representando cada mãe solteira que criou seus filhos, que hoje está chorando a morte de seus filhos. O empoderamento do negro nos espaços é muito importante para a gente. Vovô do Ilê, que também recebeu a homenagem em nome do Ileaê, estava feliz pelo reconhecimento aos 46 anos do Bloco Afro, mas fez questão de falar sobre o racismo, que para ele, embora já tenha diminuído muito, ainda resiste com força. Todo mundo reconhece, que assume que a Bahia existe racismo, né? Mas se você perguntar, ninguém é racista. Isso precisa mudar. Então, se você reconhece que a terra é racista, então tem que ter política realmente para combater o racismo. Mais política de igualdade, mais essa divisão de espaço é muito perversa ainda. Mas isso a gente não pode ficar só cobrando das pessoas não negras. Tem que também, o povo negro tem que fazer sua parte. Quando um irmão nosso assume um poder, está numa situação mais privilegiada, tem que pensar que
essa terra, todo mundo fala da cultura da Bahia, que é a terra da felicidade, a Roma Negra, mas na verdade o que existe aqui ainda é um apartheid muito forte ainda. A constatação de vovô Duilê foi reforçada pelo porta-voz da Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Segundo ele, do início de 2019 até agora, foram registrados mais de 30 casos de racismo e 50 de intolerância religiosa aqui na Bahia. Ainda enfrentamos esses números, mas estamos trabalhando com o Centro de Referência, com o Sistema de Defesa, junto com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com a OAB, com a Defensoria que está aqui, mas ainda temos casos, mas tem reduzido. Agora, o que tem acontecido também é o nível de consciência. As pessoas estão denunciando mais, estão tratando mais desse assunto como antes não era tratado. Durante o encontro, a resistência se fez presente não só nos discursos dos participantes, mas principalmente nas atitudes. Músicas, danças, roupas, penteados e adereços herdados da África. Não teve quem não se contagiasse com essa energia. Eu optei pelo turbante. Os adereços a gente tem como um marco histórico, mas vai além do que apenas os adereços. A gente traz um símbolo de resistência. Então, quando a gente coloca o turbante na nossa cabeça, além da gente estar trazendo a questão da ancestralidade, a gente traz a resistência, porque nada mudou de lá até aqui. Então, hoje a gente consegue enxergar que a gente tem vontade, força, e a gente vai lá e faz. Então, vai além do que foi a ancestralidade. A gente consegue trazer a ancestralidade e usar como se fosse algo real daqui e agora, entendeu? Então, eu denomino isso como força, né? E aí eu me emociono também, porque hoje a gente consegue enxergar pessoas usando e achando lindo, maravilhoso. Mas antes não era assim. Muito bem, você vai ver no próximo bloco. Nós temos hoje o Momento do Esporte. O Vitória perdeu para o Curitiba dentro de casa e o Bahia venceu por 2-1 o CSA, que está na 18ª colocação da Série A do Campeonato Brasileiro. Agora são 14h13. Não saia daí, hein? O Alba Notícias está ao vivo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o nosso Alba Notícias ao vivo. Agora 2h14. Continue com a gente que tem muita notícia. A partir de agora, hoje, segunda-feira, você já sabe, é dia de falar de quê? De futebol. Então chegou a hora do nosso Momento do Esporte. Muito bem, na 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória jogou com o Coritiba e perdeu a última partida da temporada de virada por 2-1. Vamos conferir os gols? Roda o VT. Nos acréscimos do primeiro tempo, aos 47 minutos, Anselmo Ramon abriu o placar. Livre de marcação, o atacante fez o gol após a defesa do primeiro chute defendido por Muralha. No segundo tempo, o experiente Vanderlei entrou em campo e após uma boa jogada de Rafael, que lançou a bola pela direita para Robson, que cruzou rasteiro para Vanderlei empurrar para dentro do gol, empatando assim a partida aos 15 minutos do segundo tempo. Este empate já daria o acesso ao Coritiba para a elite do Brasileirão, mas o Coritiba marcou o gol da virada aos 31 minutos do segundo tempo com Vanderlei, que foi lançado em velocidade, vencendo os zagueiros e tocou na saída do goleiro rubro-negro, Martin Rodrigues, decretando a vitória e o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Pois é, e com essa derrota, o Vitória encerra a sua participação no campeonato, ficando na 12ª colocação com 45 pontos, portanto, se mantendo aí na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar do Bahia. Depois de um jejum de 8 jogos sem ganhar, o Bahia venceu fora de casa o CSA por 2-1. Separamos os gols da partida para você acompanhar. Flávio fez boa jogada e tocou para Gilberto na entrada da área. O camisa 9 se livrou bem de Alan Costa e chutou forte do canto do goleiro Jorge e abre o placar para o time baiano. Aos 9 minutos do segundo tempo, a defesa do Bahia cochilou e em uma cobrança de escanteio, Rafinha cruzou na área e Nilton, sozinho, testou e balançou as redes, decretando o empate do time alagoano.
Mas, aos 40 minutos do segundo tempo, em uma jogada de contra-ataque, Arthur rolou a bola para Arthur Caíque, que chutou forte no canto e recolocou o Bahia em vantagem, fazendo o gol que deu os números finais ao jogo. Bahia 2, CSA 1. Pois é, com esse resultado, o Bahia encerra aí uma sequência ruim e tem chance remota de conseguir ir para a Libertadores. O Esquadrão continua na briga por uma vaga na Sul-Americana. Já o CSA continua na zona de rebaixamento da Série A. E olha, vamos mudar de assunto? Você está precisando, por exemplo, fazer uma consulta com oftalmologista para saber como é que está a sua saúde ocular? Fique atento, um mutirão vai oferecer atendimentos gratuitos em Salvador. Você quer saber informações? Confira a partir de agora os detalhes direto da redação com a nossa repórter Monique Adorno. Olá, Monique, boa tarde. Oi, Milena, boa tarde. É isso aí. O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, INTS, por meio da ação de Olho na Saúde, vai disponibilizar amanhã 250 atendimentos oftalmológicos gratuitos no Acupe de Brotas. Serão realizados atendimentos completos, com exames e consulta com o médico oftalmologista, além de encaminhamento para a cirurgia de catarata, se for necessário. Para participar da ação, é preciso ter mais de 55 anos, levar RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS. As senhas de atendimento serão entregues a partir das 7 horas da manhã. Voltamos ao estúdio. É com você, Milena. Muito obrigada, Monique, pelas informações. Tá aí boas dicas para você se programar. No próximo bloco, você vai ver a ALBA concede comenda 2 de julho ao ministro do Tribunal Militar, Francisco Joselli, e também o título de cidadão baiano ao desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, Baltazar Miranda. E ainda o auditório jornalista Jorge Calmon, aqui na Assembleia, cedia o 4º encontro da União dos Vice-Prefeitos da Bahia. Agora são 2h18. Não sai daí não. Nosso Alba Notícias está ao vivo, inclusive com transmissão também pelo Facebook. Você pode acompanhar tudo de lá. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o nosso Alba Notícias ao vivo. Agora são 2h20. Continua com a gente que tem muita notícia e informação para você ainda. Vamos falar agora sobre o encontro que aconteceu aqui na Assembleia entre vice-prefeitos de 27 territórios da Bahia. Eles marcaram presença na manhã desta segunda-feira no auditório jornalista Jorge Calmon, aqui na Alba. Vieram participar do 4º encontro promovido pela União dos Vice-Prefeitos da Bahia, a UVPB, que tem como principal objetivo debater o atual cenário político aqui do estado. Confira mais detalhes. Rosimeira está no primeiro mandato como vice-prefeita da cidade de Nordestina, localizada a 390 quilômetros de Salvador. No evento realizado na Alba, ela falou das dificuldades que tem passado para colocar em prática projetos da administração. A gente hoje está a dificuldade que nós nos encontramos de ter a parceria, de ter apoio no nosso município. Muitas vezes viajo sem diária. Poucas diárias eu tive em 3 anos, viajo com meu recurso próprio, com a ajuda da família, porque a gente tem muitas dificuldades, mas não por isso eu vou deixar de buscar o que é melhor para o meu povo. Isso só faz me motivar e mostrar que a gente tem o nosso potencial e que nós temos força e determinação e que podemos sim trazer algo para o nosso município. Antônio Jorge, que era vice-prefeito do município de São Felipe e que assumiu o cargo de chefe do executivo devido a problemas de saúde do prefeito anterior, relatou ter sofrido preconceito. Na maioria dos casos da cidade, o vice fica até deixado de lado e rejeitado. E às vezes querem fazer algo pelo município, mas devido a não ter o apoio do gestor, acabam se ausentando. Como no meu caso, por exemplo, eu hoje estou como prefeito do município há 3 meses. O prefeito viu a minha honestidade, meu interesse em fazer para a população e com os seus problemas acabou renunciando e passando para que hoje eu pudesse estar na frente do município, gerenciando e tomando conta da cidade. Esses são alguns dos assuntos que serão debatidos nesses 2 dias do 4º encontro da União de Vice-Prefeitos da Bahia, aqui na Casa do Povo. Segundo o presidente da UVPB, Carlos Augusto, a iniciativa tem o intuito de fortalecer a entidade, discutir questões que envolvem os gestores municipais e
e ainda debater sobre as mudanças eleitorais para os próximos anos. Reunir todos os vice-prefeitos com o propósito de ampliar seus conhecimentos acerca das discussões dos processos eleitorais que vão vir e também conhecimentos de licitação, né, concentração de TCM, de TCE, algumas normas das mudanças eleitorais. Então, por isso, a gente tem que chamar todos para prestarem atenção no futuro, que a gente tem que manter essa entidade viva, fortalecendo os vice-prefeitos e também o municipalismo. Muito bom. E a ALBA realizou na manhã desta segunda-feira uma sessão especial para homenagear 2 grandes nomes do Brasil. Durante a cerimônia realizada no plenário aqui da Assembleia, a Comenda 2 de Julho foi concedida ao ministro do Superior Tribunal Militar e tenente brigadeiro do ar, Francisco José Parente Camelo. Além disso, o título de cidadão baiano foi concedido ao desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Baltazar Miranda Saraiva. O evento foi proposto pelo deputado estadual José de Arimateia e a partir de agora você vai conferir os detalhes na reportagem de Fernanda Dourado. No plenário da Assembleia Legislativa da Bahia, autoridades, deputados estaduais, juristas e militares. Todos presentes para prestigiar as 2 autoridades que foram homenageadas pela Casa nesta segunda-feira. O primeiro homenageado foi o brigadeiro da Aeronáutica Francisco Joseli Parente Camelo. Ministro do Superior Tribunal Militar, empossado em 2015, ele nasceu em Fortaleza, no Ceará, mas atualmente mora em Brasília. Com mais de 50 anos de serviços prestados ao Brasil, o militar, que exerceu diversos cargos de destaque em todo o país, ingressou na aeronáutica em 1969. A relação com o estado da Bahia se estreitou quando foi comandante da base aérea de Salvador por 2 anos. Já recebeu os títulos de cidadão soteropolitano e baiano e agora a maior honraria da ALBA, a Comenda 2 de Julho. A Bahia me recebeu de uma maneira maravilhosa e não é diferente, porque a hospitalidade e a cordialidade, a calorosa cordialidade do povo baiano. E isso me tocou muito, né? E quando eu recebo essa medalha 2 de julho, eu que sou um estudioso da história e conheço bem, sei o que representa o 2 de julho para a Bahia. O 2 de julho já representou, diz tudo o que é da Bahia, tanto do seu povo quanto da sua história, da sua gente. E essa medalha 2 de julho eu vou guardar, é a medalha máxima que considero até hoje que eu ganhei. Essa comenda vai ficar no meu coração. Na mesma solenidade, a ALBA concedeu o título de cidadão baiano ao desembargador do Tribunal de Justiça, Baltazar Miranda Saraiva. Natural de Bertolínia, no Piauí, o magistrado se formou em Direito em 1983 na Universidade Católica do Salvador e é pós-graduado em Direito. Entre os diversos cargos que já ocupou, estão incluídos o do presidente da Câmara Especial do Extremo Oeste Baiano e do presidente da 5ª Câmara Civil do TJ Bahia. Há mais de 40 anos na Bahia, o desembargador se disse honrado com a homenagem. Pois é, para mim é uma alegria o reconhecimento da Assembleia Legislativa na pessoa do grande líder José de Arimateia, deputado que tem prestado relevantes serviços para o Estado e para o Brasil. E para mim é sempre uma honra poder estar aqui recebendo essa homenagem, o título de cidadão baiano. São 40 anos de Bahia, onde eu criei minha família, minhas 5 filhas. Então, realmente, a Bahia foi o lugar onde eu escolhi para viver. Estou muito feliz com essa homenagem. As homenagens foram propostas pelo deputado estadual José de Arimateia. Eles vêm desempenhando um papel, honrando as instituições que fazem parte. Eu acho que a Assembleia Legislativa está prestando essa justa homenagem, né? Porque nós temos que dar honra a quem tem honra. Eu acho que eles tanto representam o poder judiciário da nossa Bahia, doutor Baltazar Miranda, desembargador, e também o Joseli como um brigadeiro, tenente brigadeiro, que representa bem a instituição da aeronáutica. Eu acho que é o momento certo. Nesse período que eu estou aqui na frente da Assembleia, foi uma das sessões mais emocionantes, porque
você via no rosto de cada um dos homenageados a emoção. E, sobretudo, nos comove muito quando a gente presta uma homenagem com muito carinho, com muita vontade, a gente vê as lágrimas descendo nos olhos das pessoas que estão recebendo essa que, sem sombra de dúvida, no meu entendimento, a mais importante condecoração aqui do Estado, que simboliza para nós baianos uma data importante, que é o 2 de julho. Verdade, muito emocionante a sessão. Parabéns aí pela iniciativa, deputado José de Arimateia. Parabéns aí, linda homenagem. Dando continuidade aqui às notícias do nosso jornal de hoje, também na manhã desta segunda-feira, a Assembleia Legislativa da Bahia realizou uma audiência pública. O objetivo foi debater o autosserviço no posto de combustível. O encontro foi promovido pelo deputado Niltinho e a nossa equipe foi conferir e traz os detalhes. Autor do debate, o deputado estadual Niltinho abriu os trabalhos explicando sobre o projeto de lei que tramita no Senado Federal e se posicionando de forma contrária ao PL, que, segundo ele, demitirá mais de 500 mil trabalhadores em todo o Brasil. O texto da matéria defende o funcionamento de bombas de autosserviço operadas pelo próprio consumidor nos postos de abastecimento de combustíveis. Na Bahia são mais de 20 mil postos de trabalho e nacionalmente são mais de 500 mil empregos, né, que diretamente essas pessoas irão para as ruas. Então, qual é a nossa principal defesa? É fazer com que esse projeto de lei não passe no Senado, não passe na Câmara Federal e a gente continue tendo esse serviço. Ainda há, dentro dessa relação do serviço do frentista no posto de combustível, a segurança para o próprio consumidor, para o próprio proprietário de veículo quando para o seu veículo, que muitos deles não sabem manusear esse equipamento. Então há uma série de preocupações importantes e, acima de tudo, é o que a gente mais vem defendendo, que é a gente não perder esse segmento que gera tanto emprego em todo o Brasil, e a gente fazer com que acabe esse serviço de frentista seria um grande crime perante a sociedade. Participaram do encontro representantes dos trabalhadores, de empresários e do governo. De acordo com Walter Thanos, presidente do Sindicombustíveis, o autosserviço é necessário, uma vez que a mão de obra representa 40% no custo total de um posto de combustível. Em princípio, o sindicato é a favor da opção, não é da retirada do frentista, é que o empresário tem a opção de decidir se ele quer trabalhar com self-service ou com o frentista. Hoje a despesa, se você for levar em conta, a despesa direta e indireta, ela chega a representar aproximadamente 40% dos custos totais de um estabelecimento empresarial, ou seja, no caso, os postos de combustível. Então nós temos que analisar, temos que repensar esse modelo que está aí. Foi um modelo feito para não ter empregados, certo? O modelo que está aí é para causar desemprego, e é isso que eu acho que ele vai causar. Mas para a classe trabalhadora, essa mudança pode ocasionar na demissão de mais de 500 mil trabalhadores no Brasil e 20 mil na Bahia. Nós estamos falando de mais ou menos 500 mil empregos a nível de Brasil. Também estou falando de uma categoria que tem um papel na sociedade. O posto de gasolina ele é importante, o frentista ele é uma relações públicas. Ele é um profissional que nós não podemos hoje, no Brasil de hoje, simplesmente a partir de um decreto, de uma lei, de uma norma, tirar esses pais e mães de família de existir, e nós, enquanto trabalhadores, teremos que fazer esse diálogo. Nós sabemos que eu, como trabalhador, sei que não impacta no custo do combustível 40% do salário, mesmo porque esses 40% é o salário. Quantos são de postos? Quanto é o lucro do revendedor? E quanto custa uma bomba de autosserviço? Quanto vamos fazer um posto de autosserviço? Não estamos lidando com ignorantes. Nós, trabalhadores, queremos discutir com clareza. Então, é leviano dizer que é 40%. 40% de quanto? Quanto é o salário do trabalhador de posto hoje? É menos, é em torno de um salário mínimo. Agora, nós temos, sim, periculosidade. Periculosidade não é salário, é o risco do negócio. A nossa posição enquanto representante dos trabalhadores e trabalhadoras em postos de combustível é que nós somos totalmente contra. Primeiro, para você implantar uma nova tecnologia, primeiro você tem que discutir como é que vai ficar a proteção social dos trabalhadores e das trabalhadoras. Vamos implantar? Vamos. Agora, qual são o processo de transição? Como é que ele vai se fomentar? Como é que ele vai se dar? Não de forma abrupta. Vamos chegar a aprovar a lei e amanhã está valendo. Não é assim. Temos que ter todo um processo de discussão, de amadurecimento e, principalmente,
convocar a sociedade se ela também tem interesse de que esse sistema seja implementado aqui no Brasil. Para a supervisora regional do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, antes de calcular os custos baseado apenas na mão de obra, é preciso analisar o atual cenário tributário que impacta nessas empresas. No momento em que nós estamos vivendo já os efeitos de uma reforma trabalhista, né? A MP da Liberdade Econômica, que já foi também aprovada como lei, que também concorreram para reduzir o custo do trabalho. Então, o trabalho não é necessariamente o responsável pelos custos. Então, não adianta pensar simplesmente em aderir ao autosserviço e não pensar em outras coisas que são relacionadas ao custo e que tem uma complexidade grande, como, por exemplo, o próprio modelo de negócio atual da Petrobras. Bom, essas foram as notícias do Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias e também acompanhar a nossa programação nas nossas redes sociais e no nosso site al.ba.gov.br. Para rever o nosso jornal na TV, fique também ligado na reprise do nosso Alba Notícias, sempre às 7h30 da noite. Amanhã a gente se encontra aqui às 14 horas, 2 horas ao vivo. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Tchau, tchau.